vezes nós não permitimos com que cada palavra deste evangelho se torne realmente uma palavra que Deus está falando também nas situações da nossa vida. Quem não tem situações na vida, não é verdade? Quem não tem problema, quem não tem tempestade, quem que às vezes o barco aí não dá uma chacoalhada, né? Todos nós, todos nós. Mas para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam, nós sabemos quem está neste barco. Então que hoje nós possamos sair daqui com esta certeza pela graça de Deus. Que muitas vezes diante da vida, das dores, nós vamos deixando com que o medo dos ventos fortes acabem que nos fazendo esfriar na confiança em Deus. Então o evangelho de hoje está em Mateus e nos diz assim: naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então esta barca, né? Esta barca que aqui representa a igreja, né? E também os seus fiéis, ou seja, cada um de nós. Esta é a barca de Cristo, a sua santa igreja. E através desta igreja, nós estamos lá, buscando este Deus. E o mar agitado é a nossa vida. As doenças, as situações de decepção, de dor, né? Os mares agitados são todas as situações que nós não temos controle, né? Os diagnósticos, as percas, nós não temos controle. Essas são as tempestades que vão, hora ou outra, tentando aí chacoalhar a nossa fé, chacoalhar a nossa esperança, a nossa confiança. Jesus estava ali no barco, porque ele sempre está. Mas, como diz São João Crisóstomo, foi de maneira voluntária que Jesus permaneceu dormindo. Ou seja, foi de propósito que ele permaneceu dormindo. Porque ele queria que os discípulos experimentassem a fé, a confiança diante daquela tempestade. Ou seja, a certeza de que ele estava ali, de que nada de mal iria acontecer a eles. Mas, né? Aí é muito interessante, a gente até dá risada, porque o experiente de mar aqui era Pedro, né? Ele que era pescador a vida toda, então ele pegou muitos mares revoltos ao longo da sua história. Não é? E é justamente Pedro que chacoalha Jesus e fala assim: escuta, você não está vendo que nós estamos perecendo aqui, não? Você vai ficar dormindo? Né? O Senhor não se importa que estejamos perecendo? E Jesus, ele exorta os discípulos: por que sois tão medrosos? Olha quem está aqui. Aquele mesmo Deus que você reconheceu. Tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. E quantas vezes, amados, que nós proclamamos que Jesus é o Salvador da nossa história, que nós não precisamos temer porque Ele está conosco. E quando o barco balança um pouquinho, o que a gente faz? Tu não te importas.
Senhor, o Senhor nem liga para mim, o Senhor não está vendo meu sofrimento? E na verdade o Senhor queria levar você a experimentar o poder que é um coração que confia. Um coração que acredita. Um coração que tem fé, não de palavras, mas a fé aplicada em meio às tempestades. Como é fácil nós acreditarmos quando o barco da nossa vida navega em mares tranquilos. Como é fácil para nós. Mas por que Jesus permite? Porque não é esta fé que nos levará a alcançar o céu. É uma fé que crê verdadeiramente. E principalmente acredita que não são as situações deste mundo que mudam a nossa confiança em Deus. Mas às vezes não é? Que triste ter uma fé que são as circunstâncias que diz se eu tenho ou não tenho fé. Né? Que triste. Que triste porque quando vem a dor, vem a doença, vem a situação, ali eu acabo com que, pelas minhas atitudes, dizendo, eu não creio que Ele vai e pode me ajudar. E assim está, muitas vezes cada um de nós, talvez você está assim. Talvez aquele que está nos acompanhando aqui se encontra assim. E isso é uma condição humana, é uma condição nossa. É verdade. Por isso que é a graça de Deus que nos ajuda a nos levantar e olhar com estes olhos de confiança. Olha, Ele está aqui, Ele disse que Ele estaria, então eu acredito, eu creio. Eu sinto medo, Senhor. Pela minha fé, pela minha oração, o Senhor se levantará. E na verdade, Deus quer se levantar na sua vida também. Sabia que Ele quer se levantar aí na sua situação, na sua dor? É o que Ele mais quer, é poder se levantar pela sua confiança nele. O que Ele mais quer é poder acordar e dizer, cala-te, porque este filho acreditou. Pela sua oração, este filho me levantou. Pela sua confiança, este filho fez com que eu calasse as tempestades. Que bonito, quando o Senhor consegue enxergar, e é isso que Ele quer realizar em nós. Por isso que a dor, a tempestade, os sofrimentos, não são aquilo que Deus deseja para muitas vezes judiar de nós, como muitos pensam, mas é para fazer a gente experimentar o sobrenatural. Sobrenatural. O quanto é o poder da sua fé. O quanto você pode por meio da sua fé. Então, por que sois tão medrosos? Ou seja, por que sois tão apegados? Por que o olhar de vocês estão tão parados diante disso se eu estou aqui? Por que tens tanto medo? Se eu sou aquele que criou tudo e posso tudo. Olha a pergunta que o Senhor faz para mim e para você hoje, diante da sua vida. Né? Eu não sei o que você está passando. Não tenhas medo, meu filho. Não é em mim que você crê? Que sou o teu Deus? Esse Deus que nós vimos esse final de semana todo, que nos ama, né? Que nos ama. Que deu a sua vida por amor a nós, que quer o melhor para nós. Então por que diante de uma tempestade a gente não confia mais neste amor pleno de Deus na nossa história? Então que nós possamos pedir a Deus esta graça nesta noite. Sim, Senhor, eu tenho medo. Me ajuda a acreditar. Me ajuda a ter fé. Dai-me esta graça. E assim é diante dos episódios da nossa vida.
Porque você pode pedir isso agora e amanhã você vai se deparar com uma situação na sua história. E é lá, querido, é lá que você é chamado, então, a não olhar com estes olhos humanos, mas olhar com este olhar da fé. Olha, esse final de semana, vou dizer por mim, né? Que é um testemunho. Nós vivemos um momento de graça, seminário de vida, foi uma benção. Foi ou não foi? Foi, né? A Pri tá aqui, ó, os nossos irmãos. Ontem foi o jogo do Brasil, a gente estava tudo feliz e contente, estado de graça, quanta maravilha aconteceu, né? E de repente eu recebo uma ligação que meu pai recebeu uma queda. Né? Eu estava até na casa da Bel, da minha comadre ali. E eu falei, meu Deus. Minha mãe, Fran, corre aqui, eu encontrei seu pai desacordado no chão, caído. Nós fomos, mandei o bombeiro, ele já chamou o bombeiro para estar lá. Os primeiros socorros, não sabia o que tinha acontecido. A gente foi, a Bel saiu a 200 por hora, foi a Ayrton Senna do Brasil para chegar até lá. Minha mãe também tem muitas dificuldades. E na tentativa até de tentar levantar, ele caiu também, acabou machucando a coluna. E é isso. E a gente pode se perguntar, mas Senhor, eu estava aqui te servindo, Senhor, eu estava aqui falando a tua palavra, como que isso pode acontecer, Senhor? É o meu Pai, são coisas que sensibilizam muito a gente. Graças a Deus, não bateu, né? Machucou um pouco o rosto, mas não foi nada grave, um susto muito grande, aí toda noite preocupada, não conseguia dormir, se ia passar mal, não ia. E hoje esse evangelho. Então as pessoas pensam que porque a gente está aqui falando de Deus, nada acontece na nossa vida. Tudo é muito lindo, né? Porque a gente fez um retiro, muito pelo contrário, o inferno se levanta, o inferno não quer que as pessoas conheçam o amor de Deus. E aí, gente? O que eu tenho que fazer? Parar? Ter medo? Me acovardar? Por isso que quando nós estamos dentro de uma busca espiritual, nós temos que buscar ser fiéis. Porque o mal não brinca de ser mal. E ele faz de uma tempestade grande para nos amedrontar. Né? Então por isso que hoje até minha mãe nem pôde estar aqui, porque tadinha está se recuperando e vai se recuperar, logo estará aqui. E é assim, amados de Deus, até o dia que o Senhor nos chama. Tempestades se levantarão contra as pessoas que amamos. E não é porque eu falo de Deus, eu levo Deus, não é porque eu busco viver uma vida em Deus, que também no barco da minha vida este vento forte não vai soprar sim. E é por isso que hoje, diante da minha oração, eu falei, Senhor, que isso não venha para amedrontar o meu coração, mas que me dê um impulso maior de emuná, de fé, para continuar acreditando no teu poder, na tua misericórdia. E hoje, já lá falando com ele, conversando com ele, porque pessoa de idade, a gente tem que conversar bastante, a idade tem quase 80 anos, toda essa fragilidade, né? Ele disse, olha, foi Deus que cuidou de mim, porque ele caiu entre uma raque e a beirada da cama. Ele não bateu a cabeça, ele foi esfregando a cabeça assim, ó. Poderia ter batido, né? Até o bombeiro falou, meu Deus, uma queda dessa é muito perigosa. Mas a mão de Deus estava ali. Mas o mal não quer que você reconheça isso. O mal quer dar ênfase ao quê? Ao ocorrido, ao que aconteceu. Mas olha, a mão de Deus ali segurou, sustentou. E tudo isso para nos amedrontar, para fazer com que a gente retroceda. Não, é aqui que nós temos que avançar para águas mais profundas. Que bom
sinal que o mal se levanta. É sinal de que as almas estão encontrando o amor de Deus. E como é bom, amados, como é bom você sofrer até as quedas por causa do Evangelho de Cristo. Né? As dores que se levantam, as tempestades para tentar te parar. Então esta é a graça de Deus que está sobre nós. E quando nós compreendemos isso, já não é mais o vento quem manda, mas é quando ele se levanta. E aqui nós vamos percebendo como é grande o poder da nossa fé. Como é grande, como é poderosa, Senhor. Porque a gente olha para a vida dos santos e a gente não vê uma distância enorme? Sim ou não? Vê, né? Você vê aquele lá que morreu lá, que deu a vida lá, decapitado. Aí você olha você aqui, você fala, eu? Eu não. Mas é que não é daqui até lá. É daqui para o próximo passo. Como nós estamos fazendo aqui. Não é? E aí a cada dia, o Senhor não vai te pedir uma confiança de um martírio de hoje para amanhã. Primeiro Ele vai pedir para você a confiança da fidelidade de você estar aqui, de você buscar Ele. E à medida que você vai caminhando, você vai indo e aí cada dia mais você vai experimentando este poder de Deus na sua vida. Se você tiver o tamanho de um grão de mostarda for a sua fé e pedir para que esta montanha se lance daqui, ela te obedecerá. Então não é assim. Não é uma coisa de pensamento. São passos que a gente dá. Decidir acreditar em Deus. Eu sempre terei dois caminhos. Ou olhar para a tempestade ou olhar para quem está no barco. E é mais difícil olhar para Jesus quando a tempestade está soprando sobre nós. E é por isso que ali nós temos que usar o Espírito Santo que nos leva a fechar os nossos olhos. Por que quando a gente reza, a gente fecha os olhos? Você sabia que isso é um próprio ensinamento? Porque é o convite de Deus fechar os olhos para as coisas deste mundo para abrir os olhos da alma. Né? Por isso que quando a gente reza, geralmente a gente fecha os olhos. Para não deixar que nada neste mundo nos atrapalhe nesta sintonia que Deus quer falar a cada um de nós. Então eu sei que você que está aqui, você que nos assiste, tem uma tempestade sobre a tua barca. Eu sei que você tem. Talvez uma está mais forte, outra está mediana, mas que você tem. Todos nós temos, a igreja tem, que é de Cristo. Né? Até no vídeo de hoje eu coloquei que a barca é a igreja. E quantas coisas, a igreja foi poupada por ser a igreja de Cristo, sim ou não? A igreja sempre recebeu perseguição. Sempre. Só que cada dia mais ela permanece forte. Aí ela teria credibilidade se tudo nela tivesse dado certo? A gente ia falar assim, a lógica é de Deus, Deus protege, não dá nada errado, né? Tá tudo bem. Não, deu muita coisa errada na igreja. Muita coisa que não era para ser. Mas quem sustentou é aquele que está no barco. Então que a sua fé levante aquele que está. Hoje você sai daqui com a certeza de que ele está. Mas que são as suas ações de fé que fazem com que ou ele permaneça dormindo, ou ele de fato se levante e com a sua autoridade de Deus cale aquilo que está tentando afundar a sua barca. Talvez é a sua família, seu matrimônio, né? Sua empresa, não sei. Suas emoções. Talvez, sabe o que está tentando te afundar? A sua mente. A sua mente. Pensamentos sabotadores. Pensamentos que ficam ali tentando tirar você da presença de Deus. Que nem sempre a tempestade é fora. Tem hora que a tempestade é dentro de nós, não é assim?
E hoje nós estamos aqui para isso, como comunidade. Lembra que os discípulos estavam lá. Hoje nós estamos aqui, nesta mesma barca que é a igreja. Então que a nossa oração, a nossa fé, enquanto isso o pelicano vai nos alimentando, né? Ele vai nos alimentando com a sua palavra, para que a gente vá cada dia mais sendo fortalecido nesta graça. E o Senhor que diz em outra passagem, virão as tempestades sobre a casa na rocha, né? Virão. Jesus nunca mentiu para nós. Virão as tempestades, virão os terremotos, mas se a sua casa está alicerçada sobre aquilo que é firme, não cairá. Ou seja, a sua barca não afundará. Não com Jesus dentro dela. E o pior é que tem gente que pula, né? Pior que tem gente que pula da barca, né? Aí por causa do medo do vento morre afogado. Por não permanecer. Entenda isso. Sem permanência, aí você é aquele que pula. Aí é com você. Ele está dentro da barca, ou seja, ele está na igreja. Ele está sobre os fundamentos daquilo que a Santa Igreja nos ensina, nos sacramentos. Fora disso, aí é você. Então volte a estar dentro da barca onde Cristo está. Talvez você esteja fora da igreja, fora de uma vida de oração, fora de uma busca. Então, hoje o convite do Senhor é fazer com que você volte. E ali pode ser a tempestade que for. Não se preocupe. Ele não arredará o pé de lá. E aí quando ele se levanta, meu irmão, minha irmã, quando ele se levanta, é onde nós podemos experimentar o poder e a glória de Deus acontecer na nossa história. Não tenhamos medo. Não permita que o demônio amedronte você com pinceladas de tempestades. Firme o seu coração. Vai lá no sacrário e acorda ele. Vai lá no sacrário e acorda ele. Jesus, olha só, eu estou perecendo. Levanta. Me ajuda. Isso é a atitude daqueles que têm fé. Então hoje eu quero falar para você que está em casa. Tem quantas pessoas rezando conosco? Agora 438. 438 pessoas rezando conosco. 430 corações que possam estar passando por tempestades. Acorda Jesus. Vai no sacrário. Se coloca diante dele e diz: Senhor, eu estou nesta barca contigo e pela minha fé eu quero ver estes ventos serem calados pela tua autoridade, porque eu creio, Senhor. Eu creio nisso. Ah, meus irmãos, quem como Deus? Quem como Deus? Tá ouvindo aí, povo de Deus? Jesus espera por você, Ele quer ser acordado por você e pela sua fé. Então que nós possamos tomar posse desta graça e que nós possamos ser homens e mulheres emuná, que é esse carisma. Emuná, crer naquilo que não se vê. Então não é esta dor, não é esse diagnóstico, não é esta queda que irá me tirar desta barca e da presença de Cristo, que deseja me conduzir. Muito pelo contrário, é aqui que eu sei que é o meu lugar. E ainda que a água comece a entrar dentro do barco, não tem problema. Não tem problema, eu espero para ver quando o meu Senhor se levantar. Então não perca a sua fé. E eu sei que o medo faz parte do ser humano, porque é para experimentar a nossa miséria e a nossa força. O contrário disso é fé. Então, ao invés de experimentarmos a nossa fraqueza, vamos experimentar o poder e a força da nossa fé. Amém?
Vocês creem nisso, sim ou não? Sim. Amém. Então que nós possamos juntos, assim como Maria, né? Assim como Maria. E fé não é grito, fé não é ficar gritando, falando grosso, fé é tomar atitude de fé, né? Eu tenho que sair correndo aí, tenho fé, vou pular aqui na água gelada, vou fazer isso. Não, isso não é ter fé. Ter fé é quando o barco começa a balançar, eu permaneço. Porque eu sei quem está no barco. Eu permaneço. Continuando, caminhando, fazendo aquilo que o Senhor me chama a fazer. Então que a graça de Deus esteja sobre nós e que a Virgem Maria, que é a nossa mãe nesta caminhada, nos auxilie. Nos auxilie quando nos falta esta confiança. Quando às vezes a gente pensa que nem no barco ele está mais. E é isso que o demônio quer fazer a gente acreditar. Então não, hoje, e talvez você está fora da igreja, o Senhor coloca muito isso no meu coração, pessoas que queriam talvez, quando lê esta passagem, pensam que este levantar de Deus precisa ser no seu tempo, na sua hora, né? Tem isso, né? Tem que ser agora quando eu vou buscar, tem que ser agora quando eu peço. Não, é quando Ele assim quiser. Porque enquanto isso não está acontecendo, dele se levantar, ele está trabalhando na sua vida. Ele está fazendo você aprender a confiar nele e na sua misericórdia. Deus é bom sempre, gente. Deus é bom sempre. Até quando a gente passa coisas que a gente não imagina, ali ele está tirando um bem maior. Então que nós possamos abrir este olhar nesta noite e pedir que este Deus nos ajude a fazer com que o nosso medo tenha medo da nossa fé. Que este medo corra de medo da nossa fé. Amém? Amém. Amém. Então vamos fechar os olhos.